Abra comigo, em nome de Jesus, nós vamos meditar hoje no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Vou dar um tempinho para você achar a referência. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Nós leremos tão somente este versículo, porém, iremos interagir com o contexto anterior e posterior, apenas com o contexto anterior a esse texto, tanto em 1 Timóteo, no capítulo 6, quanto nesse próprio capítulo 1. Leia comigo no versículo 6, vai dizer assim o texto: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo no início desse versículo chama muito a nossa atenção. Ele diz assim, por essa razão, em outras versões, por esse motivo. Denota uma causa quanto à necessidade de Timóteo voltar à lembrança quanto ao seu dom, quanto à sua ordenação e quanto ao seu convívio com a sua família. Ou seja, lembrar os seus vínculos que ele outrora mantinha e que o trouxeram até ali. A fim de dar continuidade, Paulo assim o faz para que ele dê continuidade à missão que Deus havia conferido a ele. Enquanto estando à frente da igreja, ele precisava se lembrar daquilo que construiu a sua jornada até aquele momento. Vamos a partir do fato de que o dom primário de Timóteo era de evangelista. Você vai poder constatar esse fato em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5. Ele vai dizer assim, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A partir de Timóteo, nesse contexto anterior ao texto que nós acabamos de ler aqui, né, em Timóteo, no capítulo 1, no verso 6, nós vamos meditar hoje como que nós podemos manter essa chama viva, né, que está em nós acesa. Como é que nós podemos manter viva a chama que está em você, que está em nós? Aqui, no caso, se refere ao dom do Espírito Santo, né? Essa chama que o dom que Deus deu para você fique acesa. Amados, vamos olhar no contexto anterior como falamos, por essa razão ou por esse motivo. Quero levar vocês a uma reflexão em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 3 ao 5. Esse texto vai dizer assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Primeira orientação que nós precisamos atentar aqui do apóstolo Paulo para com Timóteo, levando ele a voltar no passado, é que ele deveria evitar as controvérsias e contendas, né, oriundas, seja lá de doutrinas, e tanto dessa questão de que a fé é uma fonte de lucro, da questão de dinheiro e etc. Nós não devemos nos envolver em contendas e confusões, né, controvérsias de palavras, porque isso não leva a nada. Tal recomendação da parte de Paulo a Timóteo, ela é enfática por toda a segunda carta dessa epístola de Timóteo. Ele vai frisar até o capítulo 4 para ele fugir dessas controvérsias de palavra, dessas contendas entre as pessoas que pensam diferente, vamos dizer assim. Tá certo? Por quê? Porque isso gera, de fato, um esfriamento e um abatimento espiritual na vida daquele que desenvolve a missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus conforme a vontade do Espírito Santo. E cá para nós, não falta pessoas para perturbar quando você está envolvido numa boa obra, quando você está envolvido em proclamar a palavra de Deus. Há sempre aqueles que são do contra, há sempre aqueles que testam a sua paciência. E eu aplico isso em todas as áreas da nossa vida. Você vai constatar. É só você começar um empreendimento, né, que daqui a pouco você vai perceber que tem gente ao seu redor muito negativa,
né? Certa feita eu vi o pastor Jorge Linhares rotulando essas pessoas como ladrões de alegria. Né? Você está todo empolgado para investir sua vida ali e fala, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. Né? Ou seja, há pessoas que vêm sempre com um senão dentro dessas questões, e é preciso nós entendermos isso. Amados, quando nós nos envolvemos, nos deixamos ser capturados por esse tipo de comportamento, rebatemos isso e entramos nessa vibe ou nesse ambiente de controvérsia, a Bíblia vai nos falar que nós vamos desenvolver um comportamento doentio, um comportamento, amado, que nos distancia da doutrina e do estilo de vida que Jesus nos ensinou, de quietude, de pacificador, de dispenseiro de bênção, e passamos a rebater as pessoas, e quando a gente menos percebe, você é mais um apologista da palavra de Deus, você é mais um profeta na acepção de denúncia e de embate, do que propriamente um bom pastor, um bom diácono, um bom servo do Senhor que assiste e acompanha a vida de pessoas, edifica a vida das pessoas. Acaba se envolvendo em polêmicas, né? Se torna um homem, um servo, uma serva de Deus, marcado e caracterizado pela polêmica. Então é muito importante que você entenda isso. E você sabe o que eu estou te falando. Com certeza você tem no seu ciclo de amizade pessoas dadas à confusão. Há uma inclinação no coração daquele que é só você encostar, pronto, já tem uma confusão armada. Me lembro, porque eu não nasci na igreja, não nasci pastor, trabalhei no mundo corporativo por muitos anos. Cheguei à igreja com 33 anos, quando assumi o pastorado. Antes disso, eu experimentei muito isso em vários segmentos da sociedade. Você sempre encontra alguém que é assim, é doente por confusão, gosta de um atrito. Né? Você precisa ficar segurando a pessoa para que ela não entre e também te atraia para dentro das confusões, não é verdade? Então, quando nós identificamos pessoas assim, o mais sensato a se fazer é dar uma palavra de pacificação e retroceder. Sair de perto, não entrar nessas confusões. Nós estamos vivendo um período muito complexo no nosso país. Nós estamos vivendo num país polarizado, tanto na questão da política, quanto na questão ética, comportamental, no que tange aí esquerda e direita. Hoje nós temos uma gama de pessoas, quase a metade dos eleitores, que pensam que desejam ter liberdade para fazer aquilo que querem. O liberalismo está cravado no coração deles. E há uma outra ala que nós temos como conservadores. E isso está gerando um grande problema, porque ambos não conseguem achar um ponto de equilíbrio. Mas há um certo e o errado em ambas as partes que nós precisamos primar. Nós precisamos observar aquilo que é certo e alinharmos com isso, em nome de Jesus. A polarização, essa vertente de embate, ela sempre comete injustiças, ela sempre gera inimizades, ela sempre gera violência, seja ela verbal, seja ela de ataque, né, ou até mesmo fisicamente falando, isso vai acontecer. E, amados, eu só estou dando esse exemplo para vocês porque estamos vivendo nisso. Mas isso acontece dentro da nossa própria casa, acontece na igreja, e nós precisamos exercitar o discernimento, exercitar o bom senso, para que não caiamos nessa armadilha. Nós não precisamos ficar refém nem de um lado nem de outro. Nós precisamos, sim, ser refém do estilo de vida de Jesus. Sermos pacificador, sermos, em nome de Jesus, homens simples, mulheres simples, que não vai se dominar por esse ou por aquele. Amém? Há coisas boas em todas as vertentes e nós precisamos aprender a reter aquilo que é bom, em nome de Jesus. Confusões, elas sempre vão resultar efetivamente, como denuncia o texto, em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade. O que é isso? Quando você está capturado, né, condicionado a ver só por aquela ótica, esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento começa a aflorar na vida das pessoas, começa a aflorar na tua vida. Então, quando você percebe que você está sendo acometido de inveja, de brigas, difamações, suspeitas, consentindo com que outros difamem pessoas para você, ou você esteja difamando pessoas sem conhecer de fato
a narrativa, sem conhecer de fato o que está acontecendo, é preferível você aguardar, amados, para tomar um posicionamento, e mesmo assim não nos dá o direito de difamarmos as pessoas. Nós temos que ser coerentes no sentido de sair fora disso e evitar essas confusões, porque esse tipo de comportamento não agrada a Deus, não faz parte da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e nem mesmo dos discípulos de Jesus. Evidentemente, nós precisamos ser firmes, nos posicionar com aquilo que eu disse anteriormente e reforço, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, aquilo que você percebe que não é correto, é nocivo para a sociedade, é preciso denunciar de fato e até mesmo dar nomes. Mas, em nome de Jesus, nada de pessoalidade nisso, né? É a circunstância que precisa ter, assim, alvo e endereço correto. Tá certo? Cuidado também com essa questão de prosperidade. A Bíblia vai falar em 1 Timóteo, no capítulo 6, do 6 ao 8, uma definição melhor do que é uma prosperidade bíblica. De fato, a piedade com contentamento, diz o texto, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A Bíblia já denuncia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito perseguindo isso, se desviaram da fé e ficaram atormentados por esse viés de buscar enriquecer-se, né? Ou ser rico. Amados, o texto diz que há uma deturpação no coração de muitos, e infelizmente nós também testemunhamos isso no nosso país, nas igrejas, de que há muitos líderes movidos por esse tipo de entendimento, né, que a fé é fonte de lucro. Então eles entendem que a prosperidade está vinculada aos bens materiais. Então vamos ter, né, salários bem altos, né, aviões, e mansões e empreendimentos a partir da oferta do povo de Deus, que faz essa oferta em agradecimento, em gratidão a Deus, e não para levantar um império nessa terra. A Bíblia vai dizer, como eu li, no capítulo 6, em 1 Timóteo, do versículo 6 ao 8, que é fonte de lucro sim, mas nós não vamos levar nada daqui. Nós, assim como viemos, iremos. Ou seja, não foque nisso, não é para isso. As ofertas e os dízimos da amada igreja é para fomento da justiça, é para fomento do amor e da graça de Deus, da propagação da palavra de Deus. Nunca foi para criar impérios ou enriquecer A, B ou C. Quando nós percebemos, e você percebe isso, e você que ouve essa palavra em nome de Jesus, o conselho que eu te dou é que você se afaste desse segmento religioso e se alinhe àqueles que usam e bem faz bom uso dos recursos que a igreja oferta. Ou seja, fomenta a justiça, fomenta uma melhor qualidade de vida à comunidade, à cidade em que ela está, faz missões, faz diferença com aquele dinheiro para o desenvolvimento do reino de Deus, e não do pastor, não do presidente da denominação, seja lá o que for. Tá certo? Então cabe aqui essa denúncia, cabe aqui esse alerta, porque infelizmente nós temos isso na nossa nação e nós não podemos nos omitir enquanto abordando esse texto. Porque, na verdade, muitos são movidos pela ganância, infelizmente. Este apego ao dinheiro, amados, se traduz aos bens materiais de uma maneira geral e até mesmo o apego à própria vida. Eu tenho alertado a amada igreja e instruído os nossos amados irmãos e aqueles que nos ouvem na UAB Rádio, também nos assistem pelo YouTube agora ou daqui a pouco possa estar acessando essa palavra, que, amados, você não deve se proteger de uma tal maneira onde você denote um apego descabido, um apego como que uma idolatria do seu próprio eu, né, da minha relevância nessa terra, da relevância dos meus, daqueles que eu amo, né, daqueles que nós amamos, né, que são os nossos filhos, os nossos cônjuges. Irmãos, em nome de Jesus, a nossa vida, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Eu não estou incentivando você a ser uma pessoa descuidada, muito pelo contrário. Nós, cristãos, precisamos ser cuidadosos, ser exemplo de comportamento. Então, nós temos o entendimento do que essa crise está gerando aí, da pandemia, na nossa sociedade. Use máscaras,
faça uso do álcool em gel, mantenha o distanciamento, mas no nome de Jesus não se deixe capturar e se atormentar com o medo da morte. Porque, amados, os seus dias estão contados, segundo a palavra de Deus. Deus determinou o dia que você vai partir dessa terra. Tá? Eu só entendo que você pode abreviar isso não sendo prudente, não sendo irresponsável, né? Mas enquanto sendo prudente, enquanto observando a palavra de Deus, descanse no Senhor em nome de Jesus Cristo. Caso você passe pela Covid, né, seja infectado por isso, eu creio em nome de Jesus que Deus vai botar a bondosa mão dele sobre a tua vida. E, amados, caso venhamos a partir dessa terra, tenha certeza, era o dia marcado para aquele que partiu, seja para mim, seja para qualquer outro. E nós vamos nos encontrar com Jesus e nos alegrarmos, e estaremos melhor lá do que aqui, tenha certeza disso em nome de Jesus. Amém? A morte não pode assombrar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode projetar a nossa vida no medo. Não há nada mais nocivo, amado, do que o amor ao dinheiro e o apego aos bens materiais. Apego à sua própria vida. A sua vida só tem razão de existir se você está consagrado ao Senhor e desenvolve com graça os dons e talentos que o Senhor, o nosso Deus, lhe deu. Não deixe se enganar. Se você faz alguma coisa e faz com excelência, saiba que isso vem de Deus, o Pai das luzes. É Deus quem te deu. Amém, irmãos? Então é muito importante você entender isso. Porque se você vive através dos bens materiais, você vai ficar atormentado. Com certeza você vai ter medo até mesmo de respirar aqui fora. Daqui a pouco não vai usar nem máscara, vai usar um gásinho de oxigênio direto lá para se alienar do mundo, é uma bolha. No nome de Jesus, cai fora disso, põe sua máscara, vai viver sua vida, vai para o trabalho, tá certo? Que é muito importante você viver a sua vida nesse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Qual a solução, então? Para que nós mantenhamos a chama de Deus viva dentro de nós. Essa chama, que o dom que Deus deu para nós, ela faça diferença para a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Primeira coisa que nós aprendemos, e já falamos sobre ela, é voltar atrás para perceber que eu não posso me envolver com controvérsias. Foi o alerta que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Segunda, desenvolva um estilo de vida simples, humilde. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 8, por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Isso é um imperativo para uma vida simples, uma vida humilde, amados. Não leve uma vida de ostentação, não eleve o padrão de vida, porque você vai ser atormentado por isso. Nos tempos de crise, quando você precisar abaixar o padrão, você vai sentir isso de uma maneira absurda. E quando você aumenta muito o padrão de vida, você acaba se percebendo e vai se aperceber como que uma ilha. Porque poucos, muito poucos, né, vivem nesse mundo de ilusão, nesse mundo de ostentação. A grande maioria da sociedade passa por muitas aflições. E é importante a gente diminuir o nosso padrão, ter uma vida simples, até para servir de referência para aqueles que estão tentando galgar um espaço na sociedade, te ver como um incentivo, e não como um alvo inatingível. Em nome de Jesus, preste bem atenção nisso, porque isso gera saúde para a tua vida, gera saúde para a tua família e gera saúde para a sociedade em que você está inserido. Há um estado de ações aqui que nós precisamos adotar para nós, que eu intitulo como uma ação de graça, que promove dependência para a nossa vida. Deus, quando encontra esse estado de graça no nosso coração, estamos contentes com aquilo que Deus nos deu, dependendo dEle, Ele nos abençoa, Ele provê o que nós necessitamos. Amados, na impossibilidade, Ele caracteriza a presença dEle, o cuidado dEle para com a tua vida, porque Ele deseja que tanto eu quanto você tenhamos a nossa fé crescida, aumentada, aperfeiçoada em Deus, na firme convicção de que não foi você, mas foi Deus que proveu. Foi Deus que proverá, né, que vai prover em nome de Jesus para a sua vida. Busque nutrir e fazer crescer em ti os seguintes valores segundo as Escrituras. Timóteo, capítulo 6, verso 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. O que é tudo isso?
olha lá, controvérsia, amor ao dinheiro, tá certo? Desenvolva uma vida simples, não é uma vida de ostentação, fuja desse negócio de vida de ostentação. Aí ele diz então, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém, irmãos? Seja justo, nós já falamos isso aqui, e é muito importante que você entenda. O que é ser justo, né? É eu doar o meu melhor para o meu próximo, nunca o mais ou menos. Nunca o pior, pelo amor de Deus, é o melhor. Esse é o exemplo que Deus deu na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Doou o seu melhor para nós. Piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu não preciso tecer comentários sobre esses conceitos. Eles são muito fáceis de serem vivenciados em nome de Jesus Cristo. A vida cristã, amados, é baseada naquilo que somos e jamais foi baseada naquilo que temos ou possuímos, amados. Seja na questão de conhecimento, seja na questão de recursos materiais, no nome que nós temos na sociedade, não é baseado nisso, é baseado no homem interior de cada um de nós, no mais profundo do nosso íntimo. É ali que nós somos aprovados ou reprovados por Deus. Então é preciso, eu e você alinharmos a nossa vida longe de confusão, longe do amor ao dinheiro, longe de ostentação, desenvolvendo uma vida simples, tal qual Jesus nos ensinou. Terceiro ponto que eu gostaria de falar com a amada igreja é que você haja de modo espontâneo e sincero. Ou seja, viver e servir com consciência limpa, conforme o apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3. Ele vai dizer assim, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Não há nada melhor, meu amado irmão, minha amada irmã, do que encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Dormir com a firme convicção de que a tua vida foi bênção para o teu semelhante, para o teu próximo. Amém, meu irmão? Que você não fez mal a ninguém, mas promoveu o bem. Porque a vida cristã também não é apatia, não é aquela coisa, eu não faço mal para ninguém, não. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, a Bíblia fala, você peca. Ou seja, você precisa ter a sua vida, a razão de ser dela, enquanto fazendo o bem, promovendo o bem para as pessoas. Caso contrário, não é aprovado por Deus, muito pelo contrário. É tido como um pecador, tá certo? Então é muito importante isso. Como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Ele se reportando a Timóteo, dizendo, eu faço isso, consciência limpa, pensando nos meus antepassados e orando por você dia e noite. Ou seja, nossa vida como exemplo, em honra àqueles que me investiram a vida na minha vida, e como exemplo para a vida do meu discípulo, no caso Paulo para Timóteo, no caso você para os seus filhos, como eu disse no culto passado, você patrão para os seus funcionários, para os seus cooperadores, né? Você líder da igreja para com os seus discípulos, em nome de Jesus, pai e mãe, para junto aos seus filhos, é muito importante você aplicar tal conceito em todas as esferas da sua ação, de onde você vai, onde você convive. Amém? Como você vive na sua família, o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é que ele deveria também viver na sociedade. Ele vai dizer assim em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Fé não fingida aponta para o ser autêntico. Nós precisamos ser autênticos. Precisamos ser quem somos. Não devemos ter medo de sermos discernidos, conhecidos pelas outras pessoas. Não precisamos andar à margem da sociedade como que se escondendo das pessoas. Muito pelo contrário, Jesus veio e era tido e o é luz do mundo, sal da terra. E ele disse para mim e para você que cremos no Senhor Jesus, que também o somos, luz do mundo, sal dessa terra. Nós precisamos andar de cabeça erguida, sem nada para esconder, amados. Em nome de Jesus. E se há alguma coisa no passado que te envergonha, como eu disse no momento da ceia, confesse diante de Deus e Ele vai te perdoar. Se você não achar suficiente, procure um homem responsável, homem de Deus, um casal de Deus, confesse.
Em nome de Jesus, prepare a sua família para receber a tua confissão. Porque, amados, nós precisamos resgatar um relacionamento de autenticidade, onde nós somos conhecidos e conhecemos aqueles que estão ao nosso redor. Porque isso evita surpresas desagradáveis no nosso convívio. Uma fé não fingida, não vivemos de aparência, não nos alinhamos com hipocrisia. Meu amado irmão, nós somos aqueles que andam na luz. Gratidão, quando Paulo menciona os seus antepassados, ele também cita os familiares de Timóteo. E ele vai dizer da avó Lóide, da sua mãe Eunice, a mesma fé que elas tinham havia e há naquele rapaz. Timóteo, é muito importante você, família que me ouve agora, em nome de Jesus, ser o depósito dessa fé, dessa vida autêntica, onde os seus filhos sabem e conhecem quem é a mãe, quem é o pai, na sua essência, no mais profundo do seu ser, porque isso gera confiança, segurança. Isso vai gerar na vida do filho um conhecimento que ele tem convicção de quem é o seu pai, dada calúnias dessa vida que de repente pode advir sobre a sua família, ele vai olhar para os olhos do pai e vai dizer: pai, eu sei quem o senhor é. Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Alguns diziam, alguns dos profetas, outros, João Batista, Elias, e ele falou: quero saber vocês. E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amado, não há melhor revelação do que você ter discernimento de quem é verdadeiramente as pessoas que estão caminhando com você nessa vida. Amém? Em nome de Jesus, vale muito a pena. Seja grato pela sua família, seja grato àqueles que antecederam a sua vida, como Paulo ensina Timóteo. Você procedendo assim, a chama do dom de Deus na sua vida vai aquecer cada vez mais no seu coração, em nome de Jesus. Para concluir essa palavra, gostaria de fazê-lo lembrar que você evite confusões e controvérsias. Fuja das intrigas, amados. Fuja desse desejo de ficar rico. Amados, se Deus quiser conferir riquezas a você, Ele vai fazê-lo, em nome de Jesus. Faça, dentro daquilo que você está no seu ramo de atividade, tudo com ação de graça. Faça tudo com prazer, com excelência. Agradeça a Deus pela oportunidade. E se Deus entender que você tem condições de receber riquezas para fazer justiça a partir dessas riquezas, Ele vai te conferir elas em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Esse estado de ser vai te aproximar de Jesus Cristo de Nazaré. Vai fazer com que você conheça esse lado provedor, misericordioso, gracioso da parte do nosso Deus. Desenvolva um estilo de vida simples. Torno a dizer para você, a semelhança de Jesus Cristo. Não é você jogar tudo fora, se dispor das coisas. Você pode ter as coisas que esse mundo oferece. Pode ter do bom e do melhor, mas jamais basear a sua vida no ter. Em nome de Jesus, você não vai levar nada daqui, como instrui o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, como eu estou a te instruir nessa noite em nome de Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração. Não se deixa pegar pelos bens materiais. Seja você mesmo. Seja espontâneo e sincero. É muito desastroso você viver de aparência. Você passar uma mensagem para as pessoas daquilo que você não é. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Daqui a pouco você vai ser descoberto. E isso vai ficar muito ruim para ti mesmo. É um ambiente de neurose, de patologias psíquicas. Saia disso, seja você em nome de Jesus Cristo. Volta à tua raiz. Quem é a sua mãe? Quem é a sua tia? No caso aqui, Lóide, Eunice de Timóteo. Quem são os seus parentes? Da onde você veio? Qual a sua raiz? Quem são os homens? Os seus antepassados que investiram na sua vida. Trate-os com honra em nome de Jesus. E Deus vai abençoar imensamente a tua vida, amado. Por fim, se você deseja ser protegido e guardado por Deus, a Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Essa palavra toca, no grego, que é a primeira palavra do grego que rapto, fala, raptomai, a primeira partícula dessa palavra vai dizer alguém que se firma, que se adere, que se apega, que acende
um fogo, que põe fogo na sua própria vida, no sentido de encandecer a sua vida diante de Deus, amado. Se apega a Jesus Cristo de Nazaré. Aí então Deus nos guarda do maligno. Você que quer manter essa chama viva, prazer de viver, prazer de servir o próximo com todo o seu vigor, Deus te guarda de todo mal em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Você também será avivado segundo as palavras do Senhor. Diz assim o salmista, no Salmo 104, verso 4, e Hebreus 1:7. É o mesmo texto que Hebreus pega do Salmo e repete. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. O Senhor faz a nossa vida se queimar, faz a nossa vida arder em chama, no que tange a sede de justiça, na propagação do amor, no exercício dos dons que Deus tem dado a mim e a você. Todos nós temos particularidades, habilidades que sabemos que foi Deus que nos deu. Eu peço a você em nome de Jesus, mantenha essa chama acesa dentro do teu coração, porque ela vem de Deus em nome de Jesus. Quero orar com você e te convidar a ficar aqui mais um pouco para adorar o Senhor, depois da nossa oração. Curve a sua cabeça, eleve o teu pensamento, Senhor, e abra o teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu sei que estou falando agora para pessoas que estão com o coração aberto, ó Deus, para te servir, para fazer com que o melhor deles sejam consagrados a Ti e sejam colocados em prática para o bem do seu semelhante. No nome de Jesus Cristo, aonde quer que essa palavra esteja chegando agora, alcança essa família, alcança essas pessoas e eleve a vida deles num nível de influência, num nível de bênção, aonde eles impactem outras vidas através dos dons e habilidades que o Senhor tem conferido a cada um deles. No nome de Jesus Cristo, guarda eles, como diz a Tua palavra, e aviva as suas vidas. Para a glória do Teu nome nós oramos assim. Tenha uma semana abençoada, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que nos ouve, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça isso. Ao término dessa palavra, você aí sozinho, onde você estiver ou com a sua família, eleve o teu pensamento ao Senhor, eleve os teus olhos aos céus e fala: Senhor, quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero ser bênção nas Tuas mãos. Quero andar conforme o Senhor andou. Tu vai ver só que bênção que é essa decisão. Vai redundar numa transformação maravilhosa para a tua vida. Que Deus te abençoe. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio